Já imaginou segurar uma arma capaz de perfurar uma parede de concreto como se fosse papelão? De derrubar um helicóptero com um único tiro? Ou de acertar um alvo a quase 3 quilômetros de distância, com uma bala que passa 6 segundos voando antes de atingir o destino? Pois é exatamente isso que o Barré .50 cal faz. Mas a história por trás dessa máquina de poder de fogo extremo é ainda mais absurda do que você imagina. Tudo começou com um cara que nem sequer era engenheiro. Um fotógrafo. Com um lápis e um pedaço de papel de jornal. Enquanto isso, oficinas especializadas riam na cara dele dizendo que era impossível. Só que esse impossível virou pesadelo para blindados iraquianos, salvou vidas no Afeganistão, e depois caiu nas mãos erradas, transformando-se em arma de cartéis que derrubavam helicópteros da polícia mexicana. Hoje você vai descobrir como um sonho de garagem virou lenda militar, recorde mundial, e um problema geopolítico de 10 bilhões de dólares. E a melhor parte? A resposta do criador quando tentaram proibi-lo vai te deixar de queixo caído. Vamos direto ao ponto. Tudo começou em 1982, numa tarde qualquer em Nashville, Tennessee. Ronnie Barré, sim, um fotógrafo profissional, estava clicando metralhadoras M2 Browning montadas num barco de patrulha do exército. E naquela hora, uma ideia maluca cruzou sua mente. E se esse calibre .50, normalmente preso a um tripé pesado, pudesse ser disparado por um único atirador? Não um soldado com uma metralhadora pesada, mas um sniper sozinho, com mobilidade total. Naquela mesma noite, ele pegou um lápis e rabiscou o primeiro esboço, num pedaço de papel de jornal. Sério, papel de jornal. Como se estivesse anotando a lista de compras. Quando levou o desenho às oficinas mecânicas da região, a resposta foi unânime e brutal. Filho, se fosse possível, alguém mais inteligente já teria feito isso. Um dono de oficina chegou a rir na cara dele. Você não entende nada de balística nem de engenharia. Volta para sua câmera. Mas Ronnie não voltou. Em vez disso, alugou uma garagem alugada, comprou ferramentas usadas e começou a soldar, lixar e ajustar peças com as próprias mãos. Enquanto especialistas duvidavam, ele transformava aquele rabisco em metal vivo, prova de que às vezes a ignorância sobre os limites técnicos é justamente o que impulsiona a inovação. E aqui está o pulo do gato. Ronnie não sabia que era impossível. E essa ignorância estratégica, aliada a uma teimosia de arrancar osso, foi exatamente o que permitiu nascer uma arma que redefiniria o conceito de alcance e poder de fogo no campo de batalha moderno. Mas a jornada do protótipo de garagem até o campo de batalha real exigiria um cliente inesperado. Alguém que operava nas sombras e pagava em dinheiro vivo. Quem seria esse primeiro comprador disposto a apostar num rifle feito por um fotógrafo amador? A resposta vai te surpreender. Enquanto Ronnie ainda ajustava parafusos na garagem, do outro lado do mundo soviéticos invadiam o Afeganistão com tanques e helicópteros. Os Mujahideen, combatentes locais, estavam sendo massacrados por fogo indireto de posições inacessíveis nas montanhas. Foi aí que um agente da CIA, vasculhando fornecedores alternativos, topou com o protótipo do Barré. E viu algo que os generais do Pentágono ainda não enxergavam. Um rifle capaz de neutralizar um helicóptero Mi-24 a 1.500 metros de distância. Sem mísseis. Sem artilharia. Só um atirador, um rifle e coragem. A primeira encomenda chegou discreta. 50 unidades, pagamento antecipado em espécie, entrega em Porto Neutro. Nenhum documento oficial. Os Mujahideen aprenderam rápido, posicionavam o Barré em cumes rochosos e esperavam. Quando um helicóptero soviético aparecia para bombardear aldeias, um único tiro no rotor de cauda bastava. O Mi-24 girava descontrolado e caía como uma pedra. Os soviéticos nunca entenderam como estavam perdendo aeronaves sem ver o inimigo. Chamavam de maldição das montanhas. Na verdade, era só um rifle americano feito por um fotógrafo teimoso. Essa aplicação inicial provou algo revolucionário. O Barré não era apenas um rifle de precisão. Era uma arma antimaterial disfarçada de ferramenta de sniper. E quando a Guerra do Golfo explodiu em 1991, os fuzileiros navais dos Estados Unidos descobririam na pele do inimigo que essa capacidade antimaterial mudaria para sempre a forma de lutar em campo aberto. Mas o que exatamente aconteceu quando os marines levaram o Barré para o deserto iraquiano? A resposta envolve blindados destruídos e uma lição de casa que o exército iraquiano nunca esperou receber. Janeiro de 1991. Operação Tempestade no deserto. Um pelotão de fuzileiros avançava pelo deserto iraquiano quando avistou 3 veículos leves BRDM blindados de reconhecimento, posicionados a quase 2 quilômetros de distância. Pela doutrina tradicional, só artilharia ou helicópteros poderiam neutralizá-los. Mas o sargento à frente tinha um plano diferente.
Montou o Barré M82A1 numa posição elevada, ajustou a mira Leopold 10X e disparou. O primeiro tiro perfurou o motor do veículo líder. O segundo atingiu o depósito de munição do segundo BRDM, explosão garantida. O terceiro, nem foi necessário. A equipe iraquiana abandonou o último veículo e saiu correndo pelo deserto. Esse incidente, registrado em relatórios oficiais, mostrou ao mundo algo inédito. Um rifle de precisão podia substituir funções antes reservadas a equipes de artilharia. Os marines descobriram que o .50 BMG perfurava não só blindagem leve, mas também paredes de concreto armado, permitindo eliminar atiradores escondidos em edifícios a distâncias absurdas. Um cabo relatou ter neutralizado um sniper iraquiano atirando através de uma parede de tijolo maciço. O projétil entrou, atravessou o corpo do inimigo e saiu pela parede oposta. Isso não era mais tiro de precisão. Era poder de fogo concentrado em formato portátil. Mas a verdadeira revolução veio quando os militares perceberam que o Barré resolvia um problema crítico: neutralizar ameaças sem expor a equipe a contra-ataques. Em vez de enviar um pelotão para limpar um prédio, um único atirador com um Barré podia resolver a situação com 2 tiros. Essa eficiência tática transformou o rifle de curiosidade técnica em equipamento padrão para operações de reconhecimento e suporte de fogo indireto. Só que o potencial destrutivo do Barré ainda não tinha atingido seu ápice, porque alguém na Noruega estava desenvolvendo uma munição que faria o projétil comum parecer brinquedo de criança. Imagine uma bala que faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro perfura a blindagem de um veículo, depois detona dentro da cabine como uma granada de fragmentação, e finalmente incendeia todo o combustível e munição armazenados. Parece roteiro de filme de ação, mas é realidade e se chama Halfoys MK211. Desenvolvida na Noruega nos anos 90, essa munição multipropósito transformou o Barré de rifle potente em máquina de destruição sistemática. Cada projétil custa cerca de $100, sim, $100 por disparo, mas entrega resultado que justifica cada centavo. O caso mais emblemático envolveu o atirador Steve Reich durante operações urbanas no Iraque. Seu pelotão estava preso num beco enquanto insurgentes atiravam de trás de uma parede de tijolo sólido com mais de 30 centímetros de espessura. Reich posicionou o Barré, mirou no centro da parede e disparou com Halfoys. O projétil perfurou o tijolo, detonou dentro da sala e incendiou os coletes táticos dos combatentes, tudo em menos de 1 segundo. Quando a equipe avançou para verificar, encontrou apenas escombros fumegantes e silêncio absoluto. Reich resumiu com ironia: parece que alguém esqueceu de avisar que tijolo não é mais abrigo. Essa capacidade de ignorar obstáculos físicos redefiniu táticas de combate urbano. De repente, paredes não ofereciam mais proteção. Veículos blindados leves viraram caixões ambulantes. E o custo operacional, embora alto, tornou-se relevante diante da economia de vidas aliadas poupadas. Mas se você acha que o alcance máximo do Barré já era impressionante com munição padrão, espere até conhecer o recorde que quebrou todas as expectativas: um tiro que levou 6 segundos inteiros para atingir o alvo. E não foi em campo de treinamento, foi em combate real, com vento, pressão atmosférica e um atirador cuja pulsação precisava estar abaixo de 60 batidas por minuto. 2.800 metros. 3 quilômetros menos 200 metros. Distância equivalente a 28 campos de futebol enfileirados. Em 2017, um sniper das Forças Especiais Australianas, cujo nome permanece classificado, atingiu um combatente do Estado Islâmico nessa distância no Iraque. O projétil .50 BMG deixou o cano a 850 metros por segundo, mas enfrentou o vento cruzado de 15 nós, variação térmica e até a curvatura da Terra. Sim, a curvatura do planeta influencia tiros além de 2 quilômetros. O atirador teve que calcular não só a mira, mas também o tempo de voo, 6 segundos inteiros até o impacto. Durante esses 6 segundos, qualquer coisa poderia dar errado. Uma rajada de vento inesperada. Um movimento mínimo do alvo. Até a rotação da Terra, o chamado efeito Coriolis, desviaria a bala alguns centímetros. Mas o atirador australiano ajustou tudo com precisão cirúrgica. Quando o projétil finalmente atingiu o alvo, a equipe de observação confirmou: neutralização instantânea. Esse tiro não só quebrou o recorde mundial anterior, como provou que o Barré, nas mãos certas, transforma distâncias antes consideradas seguras em zonas de morte absoluta. Mas toda essa eficiência letal tem um preço sombrio, porque enquanto forças especiais usavam o Barré para salvar vidas aliadas, o mesmo rifle, graças ao tráfico ilegal, caía nas mãos de quem transformaria sua precisão em terror puro. E quando cartéis mexicanos descobriram que podiam derrubar helicópteros policiais com um único disparo, o mundo percebeu que havia criado um monstro que escapou do controle. A próxima parte desta história não é sobre heroísmo militar,
É sobre consequências não planejadas que custariam bilhões e mudariam para sempre a relação entre fabricantes e legislação. Por volta de 2008, rifles Barré começaram a aparecer em apreensões policiais no México, não como armas roubadas de quartéis, mas como produtos de tráfico organizado. Os cartéis tinham acesso direto a fornecedores nos Estados Unidos através de mulas que cruzavam a fronteira com componentes desmontados. Uma vez no México, as peças eram montadas por armeiros locais e vendidas por até $50 mil cada unidade. O alvo principal: helicópteros da Polícia Federal que sobrevoavam rotas de tráfico na Serra Madre. Em 2011, um helicóptero Bell 206 foi derrubado por um único tiro .50 cal. O projétil perfurou o rotor principal e a aeronave caiu em chamas, matando todos a bordo. Esse incidente e dezenas de outros semelhantes disparou alarmes internacionais. Como uma arma projetada para combater tanques soviéticos terminou nas mãos de narcotraficantes? A resposta envolvia brechas legais. Até 2009, civis nos Estados Unidos podiam comprar Barré livremente em lojas especializadas. O tráfico era simples, comprava-se legalmente, revendia-se ilegalmente. Famílias de policiais mortos processaram a Barré Firearms Manufacturing num processo coletivo de $10 bilhões, alegando negligência na prevenção de desvio. A empresa contra-atacou com um argumento polêmico: não processamos fabricantes de facas quando alguém comete assassinato. A ironia cruel. Rony Barré, o fotógrafo idealista da garagem, via sua criação sendo usada para o oposto exato do que imaginara. Enquanto militares usavam o rifle para proteger inocentes, cartéis o transformavam em ferramenta de intimidação sistemática. Comboios policiais eram emboscados com tiros que perfuravam chassis de veículos blindados como se fossem lata de refrigerante. E quando a Califórnia decidiu banir o rifle em 2016, a resposta de Barré não foi conformidade, foi uma declaração de guerra institucional que mostraria até onde um fabricante iria para defender seu legado. E assim chegamos ao paradoxo final do Barré .50 cal, uma arma nascida de pura teimosia criativa que salvou milhares de vidas em campos de batalha, mas também ceifou vidas inocentes nas mãos erradas. Rony Barré nunca imaginou que seu rabisco em papel de jornal se tornaria símbolo dessa dualidade, herói para uns, monstro para outros. Mas uma coisa é certa: ele provou que inovação não vem sempre de laboratórios militares ou engenheiros PhD. Às vezes vem de um fotógrafo teimoso numa garagem, ignorando os nãos da indústria e transformando o impossível em realidade metálica. Agora eu te pergunto, onde traçamos a linha entre responsabilidade do fabricante e liberdade individual? Se amanhã inventarem um drone caseiro capaz de entregar remédios em áreas remotas, mas que também pode ser usado para vigilância ilegal, quem deve ser responsabilizado? Esse debate não vai sumir. Enquanto legisladores discutem, inventores continuam rabiscando ideias em guardanapos, garagens e porões. Talvez o próximo Barré já esteja sendo construído neste exato momento, por alguém que ouviu isso é impossível e respondeu com um sorriso e uma chave de fenda. Se este vídeo te fez refletir sobre inovação, ética e o peso das criações humanas, comenta aqui embaixo. Qual invenção você acha que tem maior potencial para o bem e para o mal? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque semana que vem vamos mergulhar na história do RPG-7, a arma mais distribuída do planeta, que já derrubou desde helicópteros até jatos de combate. Até lá, mantenha a mira firme e a mente aberta. E lembre-se, às vezes a arma mais perigosa não é a que tem maior poder de fogo, é a que ninguém espera que exista.